Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal RN e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Responde uma coisa: as palavras expressam o que de fato sentimos? Nem sempre, não é verdade? Às vezes ouvimos aí um discurso bonito, palavras bem colocadas, mas que esse discurso não revela de fato o que está dentro de nós. As ações também, às vezes elas têm aí outras intenções. E os pedidos de desculpa? Revela de fato que sentimos muito aí, que reconhecemos o erro? Nem sempre. Muitas vezes nos desculpamos com o outro para encerrar uma discussão. Às vezes o pedido de desculpas é feito para evitar o castigo, a punição, ou porque fomos pegos. Você foi pego, então vai se desculpar. É necessário desculpar-se. Mas em relação a Deus, nossos pedidos de perdão vêm de um reconhecimento que erramos de fato, de como erramos ou quanto erramos. Por vezes, meus irmãos, chegamos à presença dele, à presença de Deus, com palavras bonitas e nos esquecemos que Deus sonda o coração e que não fica impressionado aí com as palavras bonitas. O pedido de perdão, então, não traduz aí nesse caso, não traduz aí um verdadeiro arrependimento, e sim um escapar da punição, ou para consertar o que pelas nossas faltas foi destruído. Foi assim com Israel no passado. Mas também é assim. Isso também ocorre, por vezes conosco no tempo presente. Mas o que o Senhor deseja do seu povo? Deus deseja que o seu povo o conheça mais e mais, que abandone o pecado e viva uma vida de comunhão e intimidade com Ele, que abandone a religiosidade morta, que tenha uma fé autêntica. Foi assim no passado e é assim no presente. Gostaria de ver com vocês nessa noite o que Deus falou ao seu povo através do profeta Oséias, e que essa mensagem no presente, fala para a igreja do Senhor. Nós vamos fazer a leitura de Oséias. A mensagem é baseada no capítulo 6 de Oséias, mas eu vou ler o último versículo do capítulo 5, que diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. E estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Capítulo 6 já. Depois dos dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te direi, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei.
Os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, será ceifado. Eu li aí o capítulo 6 de Oséias, né? Eu li todo o capítulo. Quem foi aí o profeta Oséias? O profeta Oséias, né? Ele viveu ali pelo século 8. O ministério dele está registrado no livro que leva o seu nome, né? O livro de Oséias. Ele foi levantado por Deus para profetizar em Israel, Reino do Norte. Aqui a gente já tinha nação dividida. E a história dele é muito conhecida, principalmente por causa do seu casamento, porque ele casou com uma mulher adúltera. O casamento, a família dele, representa, né? É uma representação viva aí do seu ministério, daquilo que ele pregava, né? A Bíblia vai dizer que ele era filho de Beeri. A época, né, em que esse profeta viveu era uma época de muita inconstância política, na política interna da sua nação e no cenário internacional também, né? Era muito turbulento. Em Israel, a injustiça e a corrupção se alastrava, né? A monarquia de Israel era complacente com tudo isso. Além disso, o povo havia adotado, né, a religião cananeia. Eles haviam se corrompido com aquela religião. Eles passaram a adorar Baal. Os líderes religiosos, né, de Israel, aqueles que deveriam conduzir o povo, né, a uma vida santa diante de Deus, eles passaram a tolerar aquela situação. Em alguns casos, até incentivar. Oséias era casado com uma mulher chamada Gomer. Os primeiros capítulos do seu livro vai falar acerca disso. Ela era uma mulher infiel. Ele se casa obedecendo a uma ordem de Deus. Ele tem aí 3 filhos, não é? Ele tem aí 3 filhos. Jezreel, desfavorecida, e não meu povo, né? O nome aí dos filhos de Oséias. Aí a gente tem esse finalzinho do capítulo 5, Deus, né, dizendo, olha, eles vão experimentar, eles vão vivenciar algo. Eu vou voltar para o meu lugar, até que eles se reconheçam culpados e angustiados busquem a minha face. Mas essa conversão deles foi realmente algo sincero? Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Israel queria se livrar, então, das consequências do pecado, não necessariamente do pecado. Voltar para Deus
para que as coisas fossem consertadas, para que Deus as consertasse. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não era um desejo sincero aí de ter uma vida de comunhão, de volta, de intimidade com o Senhor. O conhecer o Senhor tinha como objetivo, então, alcançar as bênçãos. Não representava, de fato, um relacionamento sincero com Deus. Aí Deus olha para isso e diz: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Eles tinham um arrependimento insincero, então o seu amor também pelo Senhor era algo inconstante. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. A madrugada desce aí o orvalho, as plantas ficam molhadas, mas assim que o sol sai, todo aquele orvalho desaparece. O amor de Israel para com Deus era assim, inconstante, passageiro. Deus sabia disso e por isso ele não se impressionou aí com o discurso da nação. E vai dizer que o castigo seria inevitável. Os meus juízos sairão como a luz. O que Deus estava vendo? Deus estava vendo que o culto que eles apresentavam não era um culto sincero. Era um culto falso. O verso 6 vai dizer, o Senhor vai dizer para eles que queria misericórdia e não sacrifício. Queria que eles conhecessem a Deus mais do que os holocaustos. Deus não estava recebendo as ofertas, porque os ofertantes eram reprovados diante de Deus. Os sacrifícios foram instituídos pelo próprio Senhor, então por que ele não recebia? Os sacrifícios não eram maus em si. Entretanto, Deus não se deixava comprar por eles. O prazer de Deus estava na obediência. Isso é que o agradava. Entretanto, a nação como um todo era corrupta. A injustiça, a opressão, a corrupção estavam por todos os lados. Nos templos, no palácio, nos tribunais, no comércio. A nação como uma moral enfraquecida e uma vida espiritual reprovada diante de Deus. Qual é o culto que Deus recebe? Aquele que é o resultado de uma relação verdadeira com Ele. Quando o ofertante conhece o Deus a quem oferta e é conhecido por Ele. Sendo assim, será aceito por Ele. Mas não era isso. O verso 7 vai dizer que Israel quebrou a aliança com o Senhor, traiu o seu Senhor. A nação foi infiel. Oséias vai denunciar aqui nesse texto que a violência era algo descomunal. Ele vai falar de Gileade. Os lugares de proteção tornaram-se lugares de violência exacerbada. Gileade era uma das cidades de refúgio. Aquele que cometesse aí um crime, um homicídio culposo, sem a intenção,
ele podia correr até uma das cidades de refúgio. Se ele conseguisse entrar nessa cidade, a sua vida, ninguém poderia tocar na sua vida. A cidade de refúgio deveria impedir, então, o derramamento de sangue. Mas Gileade ficou conhecida, Gileade, uma das cidades de refúgio, ficou conhecida como a cidade dos que praticam injustiça, manchada de sangue. O caminho de Siquém era conhecido aí por hordas de salteadores. Eles pegavam aquelas pessoas que estavam ali naquele caminho, eles ficavam à espreita. Roubavam. E se houvesse resistência, machucavam, matavam. Os sacerdotes são comparados àqueles como aqueles salteadores, os que deveriam dar exemplo, os que deveriam ter vidas exemplares, se corromperam, tornaram-se gananciosos, deixaram de ser um sacerdócio santo e tornaram-se saqueadores da nação, culpados da morte espiritual do seu país. A verdadeira face da nação revelada. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Todas as coisas, meus irmãos, elas estão diante de Deus nuas e patentes. Deus diz a Israel qual é a sua real face. E fala também de Judá. O que Deus vê, olhando para a nação de Israel e de Judá, ele não fala aqui de coisas terríveis das nações pagãs. Ele diz que aquilo que é horrível, aquilo que é horrendo, está dentro da nação, da sua nação, da nação que ele escolheu. Está no meio do seu povo, o povo a quem Deus chamou para ser luz, guia das nações. Essa nação se tornou pior que as nações pagãs. As nações pagãs tinham aí seus erros, mas ainda tinham desculpas de não conhecer o Deus verdadeiro. Israel, que Deus chamou para guiar, para mostrar às nações quem era o Deus verdadeiro, ela se tornou pior que as nações. E nenhum pecado terá desculpa, poderá ser justificado diante de Deus. Qual foi a consequência? O Senhor disse: o juízo certamente virá sobre a nação. A ceifa. As nações, né, tanto Israel quanto Judá, o castigo de Deus, o juízo de Deus viria sobre elas, como de fato veio. Primeiro a Israel e depois a Judá. Israel,
ele cai diante da Síria. Depois Judá diante da Babilônia. Mas o que nós podemos olhar para esse texto e concluir? Tanto para aquela nação quanto para a sua vida, você precisa entender que a restauração ela só é possível através do arrependimento. Deus estava disposto a restaurar a aliança que havia feito com o seu povo, mas essa restauração ela só seria possível se o povo se arrependesse dos seus pecados. Arrependimento sincero. Arrependimento que sabe o que fez de errado, quando fez, como fez. E de fato, pensar nele, lembrar dele, não traz remorso, não traz culpa, mas traz um pedido de perdão e um arrependimento sincero. Isso está valendo para o povo no passado e para a sua vida hoje. Deus deseja que o seu povo seja fiel. Fidelidade. Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus é fiel. E ele esperava que o seu povo fosse fiel a ele, como espera hoje que o seu povo seja fiel. Deus não se alegrou quando Israel trilhou esse caminho. Isso entristeceu o coração de Deus. Deus deseja que o seu povo tenha um relacionamento com Ele pleno. E isso vem por conhecer quem Ele é e relacionar-se com Ele. Esse Deus que é um Deus de misericórdia, que deseja que o seu povo se relacione com Ele em amor sincero, e que tenha uma relação de amor com os que estão em volta também. Deus não estava satisfeito com aquela opressão, com a injustiça que galgava, que corria à solta na sua nação. Esse Deus de misericórdia não desistiu do seu povo, mas estava disposto a estender a mão se o povo se arrependesse de fato e tivesse um relacionamento com Ele. Eu disse isso e vou repetir. Foi assim no passado e é assim hoje também. O arrependimento traz uma renovação da alma, da mente, uma renovação espiritual. E é quando você passa a desfrutar perdão, pecados perdoados, passa a desfrutar da presença e do conhecimento e de um relacionamento real e sincero com Deus. Israel não deu ouvidos, mas nós temos a oportunidade de dar ouvidos à voz de Deus, dar ouvidos ao que Ele tem a nos dizer, a confessar os nossos pecados e ter uma vida de comunhão e de conhecimento com Deus. Conheça Deus. Busque cada dia mais esse conhecimento. Busque aprofundar-se no relacionamento. Ame-o com todo o seu coração, com todas as suas forças. Deus quer que andemos com Ele em sinceridade, em amor
e em santidade. É isso que Deus deseja. Deus deseja isso para você hoje. E que seja assim, até quando Ele voltar para nos buscar. Grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.